Boa noite, seja bem-vindo ao segundo webinar, o impacto do processo de coaching no emagrecimento. Hoje, 23 de agosto, às 21 horas, horário de Brasília, estou aqui para passar todas as informações necessárias para você compreender o que é um processo de coaching de emagrecimento e quais são essas etapas. Então, a primeira informação que eu queria comentar é que nós temos escolhas. Quais são as escolhas? As pessoas hoje em dia elas querem emagrecer de uma forma rápida, por exemplo, fazendo cirurgias, elas querem dietas rápidas, elas querem os melhores exercícios, os mais eficientes, treinar em curto tempo. Só que tudo isso, será que efetivamente conscientiza a pessoa? Será que ela se sente motivada, feliz em se alimentar ou comer determinados alimentos? Será que ela gosta de todos os exercícios? Pode ter certeza que a maioria das pessoas fazem isso. Elas não são felizes, todo nesse processo, porque elas treinam o que não gostam, alimentam, elas comem aquilo que efetivamente não deixa ela feliz e muitas vezes não passa por um processo de conscientização com medo, porque efetivamente todo esse processo de conscientização ele demora. Ele não é simples. Como eu sempre falo, emagrecer de forma saudável não é para qualquer um. Você tem que estar disposto a querer mudar os seus hábitos. Mas tenha certeza de uma coisa, a partir do momento que você muda os seus hábitos, é o oceano azul. Você consegue caminhar sozinho, você consegue se alimentar adequadamente, você consegue estar junto com seus familiares, comendo uma pizza, comendo um lanche e sem culpa. Você consegue treinar sem culpa. Então tudo isso economiza dinheiro, faz com que você seja mais feliz. Eu sempre dou o exemplo da franquia. Eu quero abrir uma empresa, eu tenho a opção de abrir minha empresa sem ter nenhuma informação. Só que o risco de eu quebrar minha empresa é muito grande. Agora, se eu busco uma franquia que tem uma metodologia, que tem um passo a passo, que tem um plano de negócio, não é muito mais fácil? Então é por isso que o processo de coaching de emagrecimento, de antemão já posso avisar para você, ele é eficiente, é comprovado, porque você tem tarefas a cumprir, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Então, tudo isso faz com que você tenha uma construção da sua autoestima. A partir do momento que eu inicio um processo de emagrecimento e que eu sei dia a dia o que deve ser feito, você se sente muito mais motivado. Você sabe que por um determinado período eu vou ter que buscar informações, eu vou ter que talvez ter uma restrição calórica, mas isso não impede que eu visualize o meu sonho, porque eu sei que isso é por um período. Então a construção da sua autoestima, ele é passo a passo. É como se fosse um bebê. Ele primeiro engatinha, aí os pais, ele seguram na mão, caminha devagar, começa a correr. Então tudo isso você precisa da ajuda de alguém, você precisa da ajuda de um processo para que você se sinta mais com autoestima, para que você tenha mais confiança. Mas uma coisa eu vou dizer para você, passar por um processo de coaching de emagrecimento não é para qualquer um. Observa lá na ponta da escada, os 2 primeiros degraus. Eu não vou fazer, eu não consigo fazer. Pessoas que não querem mudar os seus hábitos, não é o coach que vai mudar. Eu sempre falo que o coach hoje em dia, muita gente pode falar que é modismo, que é a profissão da modinha. Tem muitas pessoas nas redes sociais, inclusive, que tiram sarro disso. Mas eu posso dizer para você que quem passou por um processo de coach mudou a vida dessa pessoa. Porque o coach nada mais é do que um processo de desenvolvimento pessoal ou profissional. Nesse caso aqui, de desenvolvimento pessoal. Que ele tem um ponto A, um ponto B, que é o sonho, e como que é esse planejamento? Em gestão, a gente fala de um planejamento estratégico. Nada mais é do que um planejamento estratégico pessoal. Então todas essas etapas, para que a pessoa ela tenha sucesso, ela vai ter que ter muita força de vontade. Para pensar. Todas as vezes que alguém cobrou de você alguma informação, você teve mais chances de êxito? Agora, se ninguém cobra você, como que acontece? Eu não vou generalizar, mas é muito mais difícil. Para a gente sair da zona de conforto, tem que ter método, tem que ter processo. E para ter força de vontade é necessário que tenha um processo.
principalmente nesse caso de coach de emagrecimento. E esse sucesso é um profissional, que é denominado de coach, que ele vai auxiliar o seu cliente a tomar as suas próprias decisões. Se você é um profissional da área da saúde, por exemplo, de nutricionista, fisioterapeuta, profissional de educação física, ou médico, ou psicólogo, você até pode aplicar técnicas e ferramentas de coach, mas isso não é um processo de coach. Pense que o processo de coach de emagrecimento, o profissional ele nunca diz o que deve ser feito. Ele faz com que o seu cliente tome suas próprias decisões, com que ele busque informações, inclusive dos profissionais da área da saúde. E é por isso que eu falei muito no webinar passado das dimensões que envolvem o processo de emagrecimento, que no caso eu chamo de pilares, que é atividade física, alimentação, saúde e descanso. A atividade física é muito importante, que você tem que seguir diretrizes, principalmente com base científica, que eu falei no caso do Colégio Americano de Medicina Esportiva, onde você tem tipos de exercícios, intensidades, frequências, a gente sabe que existe uma individualidade, você tem que passar por um diagnóstico. E quem que faz isso? É um profissional de educação física. Se eu tenho a questão da alimentação, o que eu devo comer, nós sabemos que existe muita questão da promoção da saúde, que essa informação é difundida, principalmente do Ministério da Saúde, de Harvard, que passa lá o prato saudável, como elaborar um prato saudável. Quando nós falamos do descanso, quantas horas são suficientes para dormir? Tem vários estudos que falam isso, que pode ser de 6 até 9 horas para adultos, mas depende de você, da sua individualidade. Se você perceber que está dormindo pouco, com certeza você vai ter que mudar a sua vida. E aí pode vir aquela informação, Paulo, mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. O que você está fazendo hoje para mudar os seus hábitos? E se você muda os seus hábitos pessoais, com certeza vai impactar na sua atuação profissional. Você gosta do que você está fazendo hoje? O que você está fazendo para mudar? Você está buscando network? Você está estudando para mudar isso? Quantas horas que você acha que é ideal para você dormir? Você acha que tem que trabalhar home office? Então tudo isso depende de planejamento. Você tem que começar hoje. Eu sempre falo da regra do 0,1%. Se você fizer 0,1%, em 3 anos você é outra pessoa. Se você for além, vou fazer 1% em 100 dias, você mudou completamente seus hábitos. Saúde, quais são os exames clínicos que você tem que fazer? Quando foi a última vez que você fez um check-up? Quando você buscou um médico? Quando você foi no cardiologista? Quando você foi na ginecologista? Então tudo isso está relacionado com as dimensões da roda saudável. Então eu não posso pensar só em treino, eu não posso pensar só em alimentação se eu não tiver o equilíbrio. E quando eu trabalho todos esses itens, pode ter certeza que vai mudar a sua vida. Pode ter certeza que vai mudar a questão espiritual, vai mudar a questão social, familiar, financeira, profissional. Porque se eu sei como fazer o trabalho nas dimensões relacionadas à saúde, do meu bem-estar, com certeza você vai aprender isso para todas as áreas. Enfim, vamos agora direto ao assunto. Eu quero apresentar para vocês como que foi a proposta de elaboração do processo de coach de emagrecimento. Então, para quem não sabe, eu sou formado pela Universidade em Morumbi, no MBA em Gestão de Pessoas, Liderança e Coaching. Foi quando, em 2011, eu entendi o que era o coach. Eu apliquei esse coach, eu fiz uma formação depois pela Sociedade Brasileira de Coaching, em Personal Professional Coaching. Foi quando eu percebi que eu deveria ter um subnicho muito mais focado para emagrecimento. Fiz alguns pilotos, alguns testes, ao ponto de determinar que um processo de coaching, em média, ele pode ter de 7 até 14 sessões. Não existe coach eterno. E entre as sessões, há uma média de 1 semana, no máximo a 15 dias. Então, para que efetivamente a pessoa se comprometesse, eu estou mostrando aqui para vocês uma metodologia de 42 dias. Eu até falo que para algumas pessoas pode chegar a 60 dias. Por isso que do último módulo eu falei como emagrecer de forma saudável em 2 meses. Aqui no caso, a primeira sessão a gente está falando do contrato. O que é o contrato? É quando eu tenho um comprometimento, é literalmente um contrato. Eu converso com o meu cliente e falo, olha, essas são as minhas obrigações, você tem esses deveres, você tem que querer mudar,
você tem que mudar a sua agenda. Você está disposto a querer fazer isso? Lembrando que toda sessão é aplicada uma ferramenta, e nessa ferramenta, que pode ser um questionário, que pode ser um instrumento, que pode ser uma técnica de perguntas, e entre as sessões, o cliente ele tem que fazer outras tarefas. Essas tarefas para que efetivamente durante esses 42 dias o seu cliente ele fica imerso, que seja 15 minutos por dia. Para pensar, 15 minutos por dia você pode dedicar para pensar em você? Quanto tempo que você fica nas redes sociais, muitas vezes focando em outras coisas? Então, essa é a previsão que eu sempre falo, 15 minutos no mínimo por dia para que você pense na mudança dos seus hábitos. Então, do dia 1 até o dia 6 é o período que a pessoa vai fazer essa tarefa. A ideia é que o coach ele receba essa tarefa com antecedência, preparando para a segunda sessão que a gente fala de conscientização. Na parte de conscientização, efetivamente, a gente trabalha com os 4 pilares. Será que a pessoa ela tem consciência das questões da alimentação, da saúde, descanso e da atividade física? O que ela gostaria de fazer? O que ela faz hoje? Então, é uma ferramenta justamente de conscientização para que ela pense onde ela quer chegar, o que ela tem hoje de reflexão sobre essa temática, o que ela conhece de cada uma dessas áreas. E se ela não tem essa informação, ela vai ter que buscar informações, pode ser até mesmo por meio de profissionais da área da saúde, para que ela compreenda. Lembramos que ela tem que ter conhecimento. Você não precisa prescrever treino, mas você tem que conhecer de treino, de atividade física. Você não precisa prescrever alimentação, mas você tem que entender o que está comendo. Então, isso que é a parte da conscientização. Geralmente, as pessoas acham que no processo de coaching de emagrecimento já vai prescrever. Não! A gente tem que primeiro conscientizar, para depois ela vai ficar mais uma semana, do 7º dia até o 13º dia, fazendo tarefas de conscientização, para no 14º dia, efetivamente, a gente falar da definição dos objetivos. Então eu só vou pensar onde eu quero chegar se eu entender o que eu devo fazer. Se eu sei se eu vou treinar em casa, se eu vou treinar numa academia, num parque, se eu tenho condições financeiras de comprar um alimento, se eu tenho condições de fazer a minha própria alimentação. Então eu vou definir onde eu quero chegar, esse é o ponto B. E do 14º dia ao 20º dia, eu vou estruturando esse ponto B, trazendo mais próximo da realidade, porque eu tenho um sonho. Esse sonho ele vai ter que ter uma data. Dessa data eu vou fracionar em pequenas ações. E essas ações eu tenho que entender se é viável. Então, depois que eu vou visualizar onde eu quero chegar, a 4ª etapa, que é a 4ª sessão, é falar, mas hoje, o que ela faz de atividade física? Como que é a alimentação dela? Como que estão os exames clínicos? Porque a partir do momento que eu visualizo onde eu quero chegar, mas eu sei aonde eu estou hoje, eu falo, peraí, mas e agora? O que eu faço? Defino um plano de ação. Que é, agora, antes de fazer esse plano de ação, eu tenho que entender que opções que eu tenho. Você vê como o negócio é bem louco? Eu não posso pular etapas. Por isso que muitas pessoas não concretizam os seus sonhos. Porque elas sabem onde querem chegar, só que para no meio do caminho. Porque muitas vezes falam, não tenho condições financeiras para pagar uma academia. Mas será que ela pensou quais são as opções que ela tem? E olha só, ela só vai entender as opções se ela viu lá atrás, na conscientização, efetivamente quais são todas as alternativas possíveis que existem. Então, todo esse processo, dia a dia, ela vai se conscientizando, ela vai visualizando onde quer chegar. Então, só recapitulando, na 4ª sessão, eu sei onde eu estou. Vou agora definir quais são as etapas para chegar no meu ponto B. Já sei das opções, defino o plano de ação na 6ª sessão. Então percebe que a pessoa ficou quase 35 dias para efetivamente dar um start. Então olha só,
esse é um dos principais motivos porque as pessoas não emagrecem, é porque não tem paciência. Você só consegue sair da cadeira se você estiver motivado para sair do ponto A ao ponto B. Eu só vou sair da cadeira se eu entender, será que eu vou caminhando, será que eu vou correndo, será que eu vou me machucar nesse processo, será que eu tenho que pedir ajuda para alguém ou não, eu consigo caminhar sozinho? Se eu definir um plano de ação, eu coloco em prática esse plano de ação. Então eu tenho do 35º dia até o 42º dia para colocar em prática uma semana de um plano de ação, que envolve todas as dimensões. A pessoa tem que estar praticando atividade física, tem que estar se alimentando adequadamente, da forma como ela acha que é o ideal para ela, com base no como se ela se conscientizou e buscou informações, e ela vai ter que entender se as horas que ela está dormindo é o suficiente, se ela conseguiu mudar esses hábitos. Todo esse item para a gente chegar na última sessão, que é de revisão. Existem pessoas que precisam ter um acompanhamento maior. Esse acompanhamento pode durar, como eu falei, 60 dias. Agora, a partir do momento que passou 2 semanas, é muito importante que o seu cliente caminhe sozinho. Porque se ele não tiver empoderamento, autonomia, vai ser muito fácil ele voltar aos hábitos anteriores. Esse é um dos principais motivos porque o coach não pode falar o que deve ser feito. Porque muitas vezes a pessoa pagando acha que a gente vai resolver os problemas. Não, é por isso que lá na primeira sessão eu tenho que deixar muito claro quais são as expectativas do cliente e as suas expectativas como coach. Ele tem que entender que é um processo, ele tem que entender que existem tarefas e é um passo a passo. Em suma, eu tenho que ter controle, eu tenho que ter uma agenda. E essa agenda pode ser eletrônica, como Google, a agenda do Google, pode ser um manual, pode ser um caderno, pode ser um lembrete, pode ser um post-it. Ele tem que ser lembrado. O coach ele tem que ajudar nesse processo. Então, utilizar o WhatsApp Business é uma estratégia para que efetivamente você faça com que os seus clientes eles saiam da zona de conforto. E conforme vai passando as semanas, você diminui essa cobrança. Na verdade, você vai pedir para que o cliente ele passe as informações para você para verificar se ele teve autonomia. Falei no último módulo de todas essas etapas. Então aqui eu vou fazer um briefing de tudo como que funciona o processo. Recapitulando. Primeiro a gente tem que definir um sonho, uma meta. No primeiro momento, pode ser qualitativa, eu quero ser feliz, eu quero emagrecer 10 quilos, pode ser quantitativo. Você tem que buscar informações para a pessoa aprender e reaprender. Ela vai ter que mudar, ela tem que mudar os seus hábitos. Eu tenho que primeiro conscientizar, buscar conscientização. Analisar se realmente a pessoa tem condições de abrir mão do passado e presente e dar foco no futuro. Sempre pensar em coisas positivas. Identificar durante esse processo ganhos e perdas. Então vai ter ferramentas de ganhos e perdas para você fazer com que a pessoa tome decisão. Eu sempre falo que o foco aqui é na solução e nunca no problema. Temos que definir um plano de ação e tem que ser realista, o mais realista possível. Tem que ter uma agenda e o controle dessa agenda. Como eu falei, pode durar de 42 até 60 dias aproximadamente. Por fim, queria mostrar que tudo isso são alternativas que você pode fazer sozinho ou você pode buscar ajuda de outras pessoas. E é por isso que uma das coisas que me fez, desde 2015, a fazer essa certificação, na verdade, foi a ideia de tentar ajudar as pessoas como colocar tudo isso em prática. Eu falo que tudo é a questão do propósito, né? Por que a gente tem o propósito de criar um produto? Essa foi uma certificação que no primeiro momento, ela foi presencial, eu não acreditava no online, eu sempre gostei de olhar olho com a pessoa. Eu percebi que eu atendia uma média de 20 a 30 pessoas por certificação ou por aula, como estou fazendo aqui agora, mas o que me fez motivar a mudar e partir para o online foi entender
que eu poderia ajudar muito mais pessoas. Então, independente se você vai ou não fazer a certificação, eu já recebi muitos feedbacks de várias pessoas falando que assistindo um webinar, baixando um e-book, já estão mudando seus hábitos. Você não tem ideia como isso me deixa feliz. Mas eu sempre falo, se a sua proposta é dar um upgrade, de realmente buscar transformação e mudar a vida das pessoas, por que não fazer um processo de formação de coach de emagrecimento? É um processo que muita gente fala, mas por qual empresa? Pela empresa T&D Fitness. Eu abri uma empresa com essa finalidade. Ela tem registro nos órgãos públicos, então assim, ela tem toda a capacidade, todo o registro para ter essa atuação profissional. E uma das coisas que eu percebi que só online não funciona. Que você tem que ter, da mesma forma que o processo, o dia a dia, eu trabalho com o modelo blended, que é o online mais uma interação. A própria formação, como ela é aberta, tanto para pessoas que querem atuar como coach ou pessoas que querem buscar esse processo, essa interação ela vai ser feita por meio de grupo de WhatsApp. Só que eu tenho que ter, como eu falei, data de início e data de término. Então está previsto, dia 3 de setembro vai iniciar esse grupo de WhatsApp e vai ter o término de dia 8 de outubro. Então todo aquele processo que eu passei para vocês é o que vai ser feito para as pessoas que vão fazer essa certificação. E uma das coisas que eu vou apontar para vocês é justamente como ela tem uma ideia de ser um grupo VIP, um grupo seleto, tem que ser vagas limitadas. Eu não posso deixar essa certificação como era antigamente, era aberta, podia fazer a hora que quisesse, era só no online, e eu percebi que não é dessa forma que a gente tem que fazer um trabalho de formação. Então tem vagas limitadas. A turma de agosto agora, ela vai ter, hoje estou abrindo o carrinho de venda e vai até o dia 1º de setembro. E uma coisa que eu vou garantir para você, você vai ter um risco zero. Se você fizer agora a sua inscrição, você tem 7 dias para falar, Paulo, eu não gostei, eu não entendi, eu não quero participar desse conteúdo. Você tem a vantagem de ter todo o curso de volta, o dinheiro de volta. Então eu estou garantindo para você, se você fizer a inscrição e por algum motivo você quiser cancelar, você tem 7 dias para fazer isso. Mas eu tenho certeza que você não vai fazer isso, por quê? É importante que você tenha essa interação do grupo de WhatsApp e é importante que você passe por esse processo para que você entenda efetivamente como que é um processo de emagrecimento. E além disso, uma das coisas que eu mais prezo, que eu tenho com valor, é a educação continuada. Então, constantemente eu vou estar atualizando essa certificação para você. Por fim, o que eu queria dizer, se você quer economizar tempo visando o processo de emagrecimento ou de formação, se você quer fazer com que as pessoas sejam mais felizes, mudando seus hábitos em todas as dimensões, buscando transformação, essa é a proposta da certificação. Como eu sempre digo, ser coach de emagrecimento não é para qualquer um. Para pessoas que querem efetivamente, que têm esse propósito e que querem transformar a vida das pessoas. Eu vou deixar aqui o meu contato, só lembrando que o carrinho já está aberto. Caso você tenha interesse, olha, aproveita, que é por prazo limitado. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo na sequência agora do webinar ou durante o final de semana. Eu vou estar ministrando aula, mas assim que eu tiver horas vagas, eu vou estar atendendo você. Qualquer dúvida, informação, estou à sua disposição. Eu agradeço imensamente por você estar assistindo até o final. Espero que você absorva essas informações, independente ou não se você vai fazer a certificação. E qualquer dúvida, pode contar comigo. Um grande abraço, até logo.